Fala aí pessoal, beleza? Então vamos lá, começando mais um vídeo aqui, continuando a outro vídeo, né, sobre exercícios, né? A gente está fazendo os exercícios aqui bem calmo, né, de forma bem didática, né, tentando explicar para vocês irem conseguindo acompanhar, né, passo por passo, né, dos exercícios. Então beleza, vamos lá, vamos fazer o exercício 4 aqui agora da FUVEST de São Paulo, né? Um garoto segura uma bexiga de 10 gramas, cheia de gás, exercendo sobre o barbante uma força para baixo de intensidade 0,1 newtons. Né? Então, esse barbante aqui está sendo tensionado, né? Ele está fazendo uma força para baixo, né? E se ele cortar esse barbante aqui, o balão vai embora. Né? A força de empuxo vai superar a força do peso do balão e ele vai embora. Beleza? Então vamos lá. Então nessas condições, a pressão no interior da bexiga é menor que a pressão atmosférica. Verdadeiro ou falso? Olha, pensa bem. A pressão aqui no interior da bexiga ela é igual à pressão atmosférica, né, que está atuando sobre o balão, mais uma pressão devido à força que a própria borracha que o balão exerce. Né? O balão, quando ele está, antes de você encher, ele tem um determinado tamanho, né? Ele é mais ou menos assim. Quando você começa a encher, ele vai inflando, né? Só que a borracha do balão funciona como se fosse uma mola, né? Ela fica querendo fazer uma força, tendendo a restituir a sua forma original, né? Então ela acaba querendo aumentar a pressão do gás dentro do balão, certo? Ela acaba empurrando o gás, tentando comprimir o gás, porque ela quer voltar para a sua forma original, que é aquela forma pequenininha dela, da bexiga, né? Então se você somar a pressão externa atmosférica mais essa pressão devido a essa força da borracha tentando comprimir o gás ali dentro para conseguir voltar para sua forma original, acontece que, né, no final das contas, a pressão do gás aqui dentro do balão acaba sendo maior do que a pressão atmosférica. Beleza? Então a pressão aqui dentro é maior do que a pressão atmosférica. Então não é verdade a letra A, né? Beleza. Letra B. A pressão no interior da bexiga é igual à pressão atmosférica. Não é verdade. A gente acabou de ver que é maior. O empuxo que a bexiga sofre vale 0,1 newtons. Também não é verdade, porque 0,1 newtons é a força de tensão desse barbante aqui. Né? Mas se a gente for fazer um equilíbrio de forças aqui, a gente vai ter um empuxo fazendo força para cima no balão, né? Força para baixo, força peso, e força para baixo, força de tração de 0,1 newton. Né? Então o empuxo, na verdade, ele é igual a 0,1 newtons, que é a força para baixo de tensão, mais a força peso. Né? E existe uma força peso. Né? Como o balão tem 10 gramas, então se ele tem massa associada à gravidade, tem um certo peso. Então não é 0,1 newtons a força de empuxo sobre a bexiga. Tá? Vamos lá. A densidade média da bexiga é menor que a do ar que a envolve. Olha, vamos ver, a densidade média da bexiga é menor que a do ar que a envolve. Né? Lembra da nossa última aula que a gente concluiu lá no final? Que se a densidade de um objeto for maior do que a do meio, ele afunda. Se for igual, ele fica parado. E se a densidade dele for menor, ele tende a querer subir. Né? É exatamente o que está acontecendo aqui. Se eu largar, se o menino largar esse cabo aqui, esse barbante, ou seja, se a força de tensão aqui for zero quando ele largar, o empuxo vai vencer a força peso, ele vai subir. Isso só acontece porque a densidade do balão é menor do que a densidade do ar. Né? Então, letra D é a correta. Né? Mas vamos ver a letra E. A densidade média da bexiga é maior que a densidade do ar que envolve. Não. Se isso fosse verdade, a bexiga ia cair. Ele não ia precisar nem de barbante. Ele ia ter que segurar a bexiga assim, na mão. Tá? Então a resposta certa é a letra D. Beleza? Vamos lá. Questão 5. Três esferas maciças e do mesmo tamanho, né, uma de isopor, alumínio e chumbo, são depositadas no recipiente com água. A esfera 1 flutua porque a massa específica do isopor é menor que a da água. Mas as outras duas vão ao fundo porque ambas as massas específicas do alumínio e do chumbo são maiores que a da água, apesar da massa específica do alumínio ser menor que a do chumbo. Né? Se as intensidades dos empuxos exercidos
pela água nas esferas forem respectivamente E1, E2 e E3, tem-se que... Tem algumas condições aqui. Então vamos lá. Então eu tenho a esfera 1, 2 e 3 de isopor, alumínio e chumbo, né? E E1 é a força de empuxo que a água exerce sobre a esfera de isopor, E2 é o empuxo que exerce sobre a esfera de alumínio e E3 é o empuxo sobre a esfera de chumbo. Tá? Então, beleza. Lembrando que a força de empuxo é igual à massa de líquido deslocada. Certo? Qual é a massa de líquido deslocada, que é o volume de líquido deslocado? O volume de líquido deslocado é dado por essa partezinha aqui da esfera que deslocou essa quantidade de água aqui. Né? Então, essa massa aqui de água deslocada, certo? Vezes a gravidade vai dar um empuxo, força de empuxo da água sobre a esfera para cima, sobre essa esfera. Né? Beleza. Agora, se vocês pegarem a esfera 2 e a esfera 3, o empuxo vai ser maior, porque ela está deslocando uma quantidade de água muito maior. A quantidade de água que ela desloca é igual ao volume dela mesma, né? Porque ela está toda dentro da água. Então o empuxo da esfera 2 e da esfera 3 é maior do que da esfera 1. Beleza. E como a esfera 2 e a esfera 3 têm o mesmo volume, o empuxo vai ser o mesmo. Certo? Então, se a gente for analisar aqui as opções, o certo é a opção D. O empuxo da esfera 1 é menor do que a da esfera 2, que é igual à da esfera 3. Certo? Beleza. Apesar do peso dessa esfera ser diferente do peso dessa, mas a força de empuxo é a mesma, porque o volume de água que as duas esferas deslocam é o mesmo, porque elas têm o mesmo tamanho. Tá? Então a resposta, letra D. Beleza. Questão 6. Na figura a seguir temos um frasco com água, fechado hermeticamente por uma membrana na parte superior. Hermeticamente quer dizer que esse sistema está isolado. Né? O ar não consegue entrar e nem sair desse sistema aqui. Esse sistema aqui está completamente vedado. Né? Mas essa membrana aqui ela pode se deslocar para baixo ou para cima. Tá? Sobre a superfície da água existe um balão de borracha que flutua. Tá? Quando se comprime a membrana aplicando uma força F, o que acontece? O balão sobe, opção A. O balão sobe porque a massa específica da água aumenta devido à pressão sobre ela. Lembrando que massa específica é a mesma coisa que densidade. Então está dizendo o quê? Que o balão vai subir porque a massa específica da água aumenta, né, devido à pressão, que vai aumentar. Né? Se eu diminuo esse embolo aqui, essa membrana, né, estou diminuindo a quantidade do volume de ar aqui dentro, nesse espaço, então vou acabar aumentando a pressão aqui. Então, como se a pressão atmosférica na superfície da água fosse aumentar. Beleza, mas isso vai fazer aumentar a massa específica da água? Não vai. A massa específica ou densidade da água não vai mudar. Então, essa opção A é falsa. Opção B, o balão sobe porque a pressão que a água exerce sobre ele aumenta. Vamos lá. O balão sobe porque a pressão que a água exerce sobre ele aumenta. Né? Realmente, a pressão que a água vai exercer sobre o balão, aqui embaixo, né? Sempre uma setinha apontado perpendicular à superfície, né? Para cima vai aumentar. Mas a pressão aqui do ar aqui em cima vai aumentar também empurrando ele para baixo. Então, não faz sentido isso. Né? Aumenta um, mas aumenta o outro também. Né? E a mesma coisa da opção C. Ó. O balão desce porque a pressão atmosférica sobre o balão aumenta. A pressão aqui em cima aumenta sobre o balão, mas a pressão da água também vai aumentar sobre o balão. Né? Porque a pressão em qualquer ponto aqui da água vai aumentar se eu diminuir essa membrana aqui, se eu abaixar ela. Porque a pressão do gás aqui em cima vai aumentar. Né? Então não é verdade. Então, opção D. O balão desce porque o aumento da pressão se faz sentir em todos os pontos do balão. Verdade. Né? Todos os pontos do balão vai perceber esse aumento de pressão aqui. Né? Tanto na parte do gás aqui, do ar, quanto na parte do líquido aqui. Vai aumentar a pressão em todo mundo. Né? Fazendo com que o seu volume diminua. Verdade também. Né?
Então, aumentando a pressão sobre esse balão, o volume dele diminui. Se o volume dele diminui e a massa dele continua a mesma, né? Lembrar que densidade é massa sobre o volume. Se o volume diminui, o que acontece com a densidade? Aumenta, né? Então, se a densidade aumenta, o que ele faz? Ele afunda um pouco. Se a densidade dele for maior do que a da água, ele vai afundar. Mas se a densidade dele for menor do que a da água, ele vai flutuar. Mas quanto mais próximo a densidade dele for da água, mais submerso ele vai ficar. Menor vai sendo a parte dele que vai ficando para fora, né? É isso que vai acontecer. Então, letra D é a opção correta. Beleza? Então vamos lá, último exercício aqui, para a gente fechar nossa aula aqui. Né? Um cilindro maciço é mantido totalmente imerso em um líquido mediante a aplicação de uma força vertical de intensidade de 20 newtons, conforme mostra a figura aqui. Então eu tenho um cilindro aqui maciço, né? E eu consigo manter ele submerso dessa forma aqui, se eu fizer uma força de 20 newtons para baixo, né? Evidente, se eu tirar a força de 20 newtons, ele vai subir para a superfície aqui, vai ficar com uma parte para fora, uma parte para dentro, equilibrou impulso com peso, todo mundo feliz. Beleza? Mas se eu fizer uma força de 20 newtons, eu consigo manter ele imerso. Beleza. Quando abandonado, força cessada, o cilindro flutua, como eu acabei de falar, ficando em equilíbrio com 1/3 do seu volume imerso. Né? Então, se eu pegar esse cilindro aqui e dividir ele em 3 partes, né, 1/3 dessa parte aqui, o terço de baixo, vai ficar dentro da água. Os outros 2/3 de cima vão ficar para fora. Bom, a pergunta é, qual o peso do cilindro em newtons? Né? Pode parecer meio difícil esse exercício, mas ele é mais fácil do que parece. Olha, vamos fazer junto aqui. Ó. Quando o cilindro está imerso, né, ele está em equilíbrio nessa situação aqui, completamente imerso. Vamos fazer um diagrama de forças aqui. Quais são as forças que atuam? Impulso para cima, peso para baixo e o 20 newtons apontando para baixo. Né? Como ele está em equilíbrio, a resultante das forças é zero. Então a gente tem impulso menos o peso menos o 20 é igual a zero. Né? Jogando peso e 20 para o outro lado, eu tenho impulso igual a peso mais 20. Né? Então essa daqui é uma equação que eu tenho. Quanto que vale o peso? Não sei. Quanto que vale a força de impulso? Devido força de impulso, considerando o deslocamento da água, né, em função do volume do cilindro. Né? Beleza? Ok, vamos lá. Outra situação agora, sem aplicação dessa força aqui, 1/3 do seu volume fica submerso. Né? Então, como 1/3 só vai ficar submerso, a força de empuxo agora vai ser também de 1/3 a força de empuxo quando ele estava todo submerso. Né? Porque a força de empuxo ela é proporcional à quantidade de volume, à quantidade de água, né, de líquido que foi deslocado. Né? Então, como só 1/3 vai ficar para baixo, a força de empuxo agora vai ser 1/3 da força original. Né? E ele vai estar em equilíbrio, ou seja, 1/3 da força de empuxo original aqui, quando ele estava tudo submerso, menos o peso é igual a zero. 1/3 do empuxo menos o peso igual a zero, não tem mais força de 20. Né? Então eu tenho outra equação, se eu jogar o peso para lá, eu tenho 1/3 de E igual a P. Né? Então, no final das contas, eu tenho um sistema de duas equações. Essa equação aqui, que vem quando o sistema estava com a força de 20 newtons, ele estava todo submerso, e uma outra equação de equilíbrio, quando a força de 20 newtons foi cessada e ele ficou parcialmente submerso. Né? Então eu tenho duas equações, duas incógnitas E e P, e o que o sistema quer que a gente resolva é exatamente o valor de P, que é o peso dele. Né? Então beleza, então vamos isolar o E nessa segunda equação aqui, vamos substituir na primeira. Né? Se eu pegar o 3 e multiplicar aqui o P, eu isolo o E. Então E é igual a 3P. Então eu vou pegar esse 3P e vou substituir aqui no lugar do E. Então vai ficar 3P igual a P mais 20. Joga esse P para o lado de lá, 2P igual a 20, pega esse 2, passa dividindo, P igual a 10. Né? Então o peso do cilindro vale 10 newtons. Beleza? Viram como é muito mais fácil do que parece? A questão é sempre escreve as equações de equilíbrio aqui. É sempre peso para baixo, impulso para cima, ou nesse caso tem mais uma força aqui de 20 atones, está para baixo, ou eu posso botar um cabo aqui em cima, segurando ele também, tracionando ele, né? Força para baixo. É só pegar todas as forças, somarem e igualar a zero, porque o sistema tem equilíbrio. Tá? Essa é a grande moral da história. Né?
Beleza, gente? Então é isso. Resolvemos mais esses exercícios aqui, totalizando 7 exercícios, né, nessa aula. Espero que vocês tenham gostado, né, e que isso sirva como um norte para vocês conseguirem resolver os exercícios. Né, e perceberem que esse tipo de coisa aqui também é bastante aplicado no nosso dia a dia. Né? Então, sempre que vocês forem entrar na piscina, para qualquer coisa do tipo, lembrem dessa força de empuxo, vejam como é que essa força de empuxo atua. Quando vocês entram dentro d'água, vocês percebem uma força que da água tentando jogar vocês para o alto, né? Perceba como que essa força varia se vocês encherem um pulmão de água, se vocês esvaziarem um pulmão de água. Vão brincando com isso na prática e vão vendo como que isso funciona. Né? E depois, se vocês tiverem curiosidade, joga na conta, no equacionamento, e vê como é que isso funciona agora em linguagem matemática. Né? Beleza, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Beijos.